Meus irmãos, Deus coloca algo no meu pensamento. Toda vez quando eu venho aqui, eu nunca sei o que eu vou falar, Deus vai me dando e vai trazendo. Mas sabe por que eu tô vindo aqui, meus irmãos? Não é por aparência, não é por visualização, não é por isso não. É porque Deus está transformando minha vida e Ele tirou todas as coisas que tinha, como ganância, prepotência, arrogância. E eu tô compartilhando com todos vocês, meus irmãos, que Deus está mudando minha vida. Eu tenho falado todo momento que Deus está mudando a nossa vida. Vocês que são meus irmãos estão vindo aqui. Tem muitos irmãos que vão vir. Mas não é mudando a vida eu falar assim para você, não, vá para uma igreja. Não, vai isso. Não, você se quiser ir para a igreja, você pode ir. Se você quiser ir participar de alguma religião como o Candomblé, você pode ir. Deus está escrito em Coríntios que todas as religiões vêm de Deus. Mas você precisa saber o que Jesus Cristo deixou claro. Se você não lê a Bíblia, o Novo Testamento, você não consegue saber o que Jesus Cristo deixou. Você só vai ficar ouvindo só a mim, somente as pessoas. E pela misericórdia de Deus, Deus me revelou que não é a gente, exemplo, só vocês me ouvirem ou eu ouvirem vocês. Não. Nós precisamos ouvir a palavra de Cristo. Porque olha como era antes, meus irmãos, e olha como é agora o que Deus me revelou na Bíblia, e eu não vou ocultar isso. Olha isso daqui, meus irmãos. Essa carta aqui está em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 38. O título é A Denúncia dos Escribas. Jesus Cristo estava lá, e ele dizia-lhes na sua doutrina: guardai-vos dos escribas, que adoram andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados. Escribas era uma religião, e Jesus Cristo estava avisando: guardai dos líderes das religiões. Aí ele continua dizendo: e os principais assentos na sinagoga e os lugares mais altos nos banquetes. Igual exemplo, meus irmãos, nesses dois versículos, Jesus Cristo mandou a gente esses versículos, meus irmãos. Jesus Cristo falou: se resguardar, vigiar na doutrina que é ensinado por alguém que está seguindo somente uma religião e não está seguindo a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia. Eu vou ler novamente, meus irmãos. E ele dizia-lhes, na sua doutrina: guardai-vos dos escribas, vigiai nas informações que vocês estão ouvindo, que adoram andar com vestes compridas e andam saudações nos mercados. Essas pessoas que estão te induzindo por um caminho que não é de Jesus Cristo, eles amam andar em vestes luxuosas, resplandecentes. Eu não estou dizendo que você não pode se vestir bem, não. É o que Jesus Cristo falou, o que eles faziam. Eles adoram saudações nos mercados. Eles querem ser chamados de mestre, serem glorificados. E ele continua dizendo: e os principais assentos nos sinagogas e os lugares mais altos nos banquetes. Esses que estão te levando à sua vida de destruição, eles gostam de sentar na cadeira de ouro, meus irmãos. Meus irmãos, eu conheci muitas religiões, e Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, ele fala assim para mim: por que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio nessa terra, o Filho de Deus, o dono de tudo, o meu dono, o dono de cada célula que existe no mundo? Por que o Filho de Deus foi aí falar com vocês, explicar o que vocês precisam fazer e não sentou numa cadeira de ouro e vocês querem sentar? É isso que Jesus Cristo falou, pra gente se guardar desses que estão sentados numa cadeira de ouro e estão te induzindo por um mau caminho. O mau caminho que eu falo não é sobre bebida, não tem nada a ver sobre isso não, meus irmãos. Daí é o mal usando as pessoas dizendo que a bebida destrói a vida. Eu não estou fazendo apologia à bebida, a cigarro, nem a nada disso, mas isso não é o pecado não, meus irmãos. Isso não é o pecado. O pecado é você mentir, porque a mentira é do diabo. O pecado é a vaidade. O que está escrito aqui, o pecado é um engano, é a malícia, quando o julgamento no seu olhar, se você olha para uma pessoa e você já começa a ter pensamentos, você não pode fazer isso. Eu não estou te acusando, mas você não pode fazer isso porque isso daí te leva à destruição. Por exemplo, meus irmãos, eu não vou mentir para vocês, teve uma época da minha vida que eu estava longe de Deus, eu olhava para as pessoas, eu já começava a vir aqueles pensamentos, mas agora Deus, de tanto orar toda madrugada, dia, noite, jejuando, eu estou quase 2 dias jejuando, orando, lendo a Bíblia, Deus me ensinou: você não pode olhar para as pessoas e já julgar. Eu olho para todo mundo, seja criança, mulher, homem, ou a pessoa que seja, eu não penso nada. Eu primeiro vou escutando, aí Deus vai me revelando as coisas. Mas, sabe, meus irmãos, uma coisa que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo deixou claro: amai-vos o seu próximo. Você não pode de maneira alguma odiar o seu irmão que está do seu lado, independente do que ele te faça. Perdoa seu irmão. Certo, meus irmãos? Perdoa seu irmão e continua, porque, sabe, meus irmãos, quando você começar a perdoar as pessoas, quando você começar a ter isso no seu pensamento, Deus ele vai começar a te abrir caminhos que você nem consegue imaginar. E Jesus Cristo continuou dizendo, meus irmãos, que devoram as casas das viúvas e sob pretexto fazem longas orações. Estes receberão maior condenação.
Meus irmãos, olha esse último versículo que Jesus Cristo deixou escrito. Que devoram as casas das viúvas e sobre pretexto fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Meus irmãos, é assim, eu não vou mentir para vocês porque é a realidade. Quando eu venho aqui ou alguém aparece para você fazendo alguma oração, você vai receber essa oração, você vai ser abençoado se você crer, porque Deus está ouvindo, está vendo o seu pensamento, se você está crendo ou não. Só que sabe, meus irmãos, esse que está só fazendo oração para você, falando assim, ó, aparece para você aqui e fala assim, ó, deixa eu fazer uma oração para você, ele está roubando, sabe, meus irmãos, o seu entendimento, a sua sabedoria que Deus tinha preparado para você, porque ele não está dizendo a verdade. Igual exemplo, eu estou abrindo a Bíblia aqui, estou mostrando que Jesus Cristo deixou claro que ia ter muitas pessoas fazendo oração para você, só roubando o seu entendimento, sua sabedoria. Porque, meus irmãos, quando você só fica sendo abençoado por oração das pessoas, Deus ele não te dá o galardão completo não, meus irmãos. Porque, exemplo, você recebeu uma oração, não foi você que fez. Quem fez a oração vai ser galardoado. Então a pessoa faz só fala, vou fazer uma oração para você, vou ficar fazendo oração para você realmente ir recebendo várias bênçãos de Deus, mas você não recebe a doutrina, meus irmãos. A doutrina, meus irmãos, é o principal. A sabedoria e entendimento, e é isso que Deus, pela misericórdia dele, está me usando para revelar para vocês. É por isso que eu não fico falando de religião. Não é porque tenho medo de alguma coisa não, meus irmãos, porque as coisas não são na força do braço, ou na força do Nelber, ou na força de alguém. Eu não falo de religião porque Jesus Cristo não era religião. E sabe, meus irmãos, quando eu falo de cadeira de ouro, porque sabe, meus irmãos, Deus, independente de quem seja, ninguém tem que se fazer rei. O único rei é Jesus Cristo, Deus e Espírito Santo. E eu tô aqui para revelar o que Deus está fazendo na minha vida, para que você também possa, para onde eu tô indo, meus irmãos, para onde Deus já guardou o meu lugar, você também possa ter. Você que está vindo aqui, você vai ter, meus irmãos. Aqui você não... Meus irmãos, aqui não o Espírito Santo já fala, sabe, meus irmãos? O Espírito Santo me fala, você não precisa fazer isso. Porque, sabe, meus irmãos, eu não preciso chegar aqui e ficar gritando, colocando a mão na sua cabeça, onde eu vou. Não, meus irmãos, não falar com a pessoa, se eu falo de Deus já começa a usar minha boca, a vida da pessoa já muda. Eu não preciso ficar, não eu em si, mas Jesus Cristo era assim. Jesus Cristo chegava nas pessoas e conversava, falava, qual que é o seu problema? A pessoa falava assim, eu sou cego e mudo. Jesus Cristo falava, então enxerga. Jesus Cristo não ficava gritando, colocando a mão na cabeça, fazendo um monte de coisas de emoção da carne. Tá certo, meus irmãos? Jesus Cristo falava para alguém que estava sem andar, levanta e anda. Ele só falava assim, ó, levanta e anda. E é assim que Deus vai abençoar vocês, no que vocês estão ouvindo aqui. Não só vocês, a mim também, porque somos irmãos. Para onde eu estou indo, todos iremos juntos. Tá certo, meus irmãos? Deus vai abençoar no que você está ouvindo, porque o que você está ouvindo aqui não é testemunho do Nelber, não é coisa sobre o Nelber ou sobre alguém, nem religião. É sobre Jesus Cristo e a mudança da nossa vida que está para chegar, meus irmãos. Deus está falando Deus já está falando já há 2 meses aqui para vocês aqui, meus irmãos, e para mim também. Quando eu venho aqui e escrevo para vocês é para mim, porque eu sou irmão de vocês. Deus já está falando, eu vou mudar a vida de vocês, eu vou mudar a vida de vocês, é porque vai mudar. Quem estiver escutando vai mudar de vida, tá certo, meus irmãos? Isso daqui não é a promessa do Nelber, não. Se você crê em Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, ele está entregando isso pra gente. Tá chegando agora final de ano e Deus falou que até o final de ano muita coisa tá para acontecer. E essa é a palavra, meus irmãos. A palavra de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo não cai. Sabe, meus irmãos, nós não podemos prometer por ninguém nem por nada. Eu não posso prometer nada para vocês ou para alguém. Eu não prometo nada, eu sou igual a você, sou seu irmão. Mas Deus só está usando minha boca aqui para dizer pra gente que a nossa vida vai mudar, meus irmãos. Só que você precisa sacrificar. Não deixa de colocar o joelho no chão, orar e ler a Bíblia. Se você não fizer, é Deus com você aí, meus irmãos. Não sou eu. Não sou eu. Deus só está usando minha boca para dizer, ó, ele está fazendo isso, comecem a fazer isso. Tá certo, meus irmãos? Que é as coisas que Jesus Cristo fazia, não é o Nelber fazia. Tá bom, meus irmãos? Tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa vida. Essa mensagem foi muito importante, tá certo, meus irmãos? Porque, sabe, meus irmãos, a cada sacrifício que você fizer na carne, um joelho no chão, um jejum que você faz, igual exemplo, eu estou jejuando, Deus ele vem derramando glória sem parar. Daqui a pouco eu vou entregar meu jejum. E sabe, não eu, mas Deus usa minha boca para dizer, na hora que eu entrego o meu jejum, eu falo, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, aqui eu entrego o meu jejum, eu peço por todos vocês, do mundo inteiro, meus irmãos, independente do país. Deus coloca na minha boca, entrega para todos aqueles que você disser na sua boca, que é o mundo inteiro. Tá certo, meus irmãos? Daqui a pouco eu vou entregar esse jejum, eu sei que muita coisa vai acontecer em nome de Jesus Cristo. E não deixem de orar. É o que eu vou fazer daqui a pouco. Vou terminar, vou encerrar os vídeos e vou colocar de novo o joelho no chão e agradecer a Deus pela misericórdia, porque você viu o que ele disse, meus irmãos? Ele vai mudar a nossa vida. Coisas que a gente nem imaginava, independente da sua idade, seja 20, 30, 40, 50, 60, 80, Deus ele vai transformar a nossa vida grandemente.
Porque Ele é misericordioso, meus irmãos. Jesus Cristo é misericordioso.